Bom, gente, então a gente vai continuar o nosso curso, dessa vez na lição 7, falando sobre listas. Uma lista é uma forma de organização através da enumeração de dados. Então, a gente pode manter vários valores organizados por meio de uma lista. Alguns exemplos de lista podem ser, por exemplo, uma lista de compras ou uma lista de amigos, certo? São listas que a gente conhece. Em uma lista, a gente é capaz de identificar um determinado elemento por meio da posição que ele ocupa. Vamos pegar aquele exemplo do slide anterior, a lista de amigos. Eu tenho minha lista, é João, Maria, José, Camila e Francisco, certo? Eu quero identificar qual é o elemento que está na primeira posição. Assim, visualizando, a gente consegue ver logo que é o elemento João, certo? Agora eu quero identificar qual é o elemento que está na quarta posição, que é o elemento Camila, certo? Então, da mesma forma, eu posso identificar todos os outros elementos através da sua posição. Eu posso ter o tamanho dessa lista, eu posso adicionar novos elementos na lista, eu posso retirar elementos da lista, certo? Então, essas são algumas operações que a gente é capaz de fazer com essa estrutura. Em Python, é exatamente isso que uma lista é. Uma estrutura de dados do tipo list. É um tipo novo. A gente tinha visto até agora tipos primitivos, que eram tipo inteiro, tipo long, tipo boolean, tipo string e tipo float. Então, a gente tem um novo tipo agora, que é o tipo list. E a função dessa estrutura é armazenar os valores que vão ser facilmente acessados e manipulados. Bom, então, a função dessa estrutura de dados é justamente armazenar valores que podem ser facilmente acessados. Em Python, uma lista é representada por valores que estão entre colchetes, certo? Que são esses símbolos aí em amarelo. Então, a gente pode ter um exemplo de primeira lista em Python, em que eu crio aqui uma variável minha lista e vou atribuir esse símbolo aqui de colchetes, é uma lista vazia, não estou colocando elemento nenhum dentro dela, então é uma lista vazia. Ou então, eu vou criar a mesma variável, o mesmo nome aqui, minha lista, passando já todos os elementos dentro dos colchetes, separados por vírgula, certo? Essas são as duas formas que a gente tem para criar listas. Como eu falei, existem algumas operações para manipular listas. Existem várias outras, além dessas que estão listadas aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma e depois a gente vai ver um exemplo mais prático. Bom, a gente tem a operação de append, que é a adição de um elemento à lista. Ele vai adicionar o elemento ao final da lista. O count, que vai contar quantas vezes um elemento aparece na lista. O index, que vai retornar a posição de um determinado elemento na lista, a primeira ocorrência de um elemento na lista. O insert, que vai inserir um elemento em uma determinada posição. O pop, que vai retirar um elemento e retornar esse elemento que estava nessa posição. Ou então ele vai retirar o último elemento da lista. O remove, que é remover o elemento da lista, né, esse elemento aqui que você passa. O reverse, que é inverter a ordem que os elementos estão na lista. E o sort, que é justamente ordenar uma lista. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora no shell, para ver como se comporta esse tipo lista. Então, eu vou criar aqui aquela variável minha lista, certo? Inicialmente, ela vai estar vazia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo dela. Veja que aqui o prompt ele coloca exatamente uma lista, os colchetes aqui, indicando que a lista está vazia. Então, eu vou usar agora o método append para adicionar um elemento na lista. E eu vou adicionar o elemento 1. Se a gente for olhar agora o conteúdo, a lista já tem um elemento, certo? Eu vou adicionar um segundo elemento, que vai ser o elemento 2. E vou verificar mais uma vez. Aqui a gente já tem dois elementos na lista, o elemento 1 e o elemento 2, separados por vírgula. E assim eu posso continuar inserindo outros elementos, certo? Vamos inserir aqui vários. Vou inserir o 2 de novo. E vamos olhar aqui como é que está a lista. Então, eu inseri o 1 primeiro, inseri o 2, inseri o 4, um 6 e inseri um 2 novamente. Veja que sempre esse método append ele vai inserindo os elementos no final da lista, certo? Então, a gente tem uma ordem sequencial de inserção. Outro método que eu falei para vocês que existe é o método count, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que o elemento 2 aparece 2 vezes na lista. Então, vamos ver se realmente ele retorna
isso através do método count. Eu estou dizendo aqui, ó, minha lista, que é a minha variável, ponto count, que é o nome do método que eu vou chamar de lista. E o 2 é o parâmetro que eu estou passando, é o número que eu quero, o elemento que eu quero ver quantas vezes ocorre nessa lista. Então aqui você vê que ele dá retorno 2, ou seja, o número 2 aparece 2 vezes na lista. Se eu colocar aqui, por exemplo, me dê quantas vezes o número 1 aparece, e ele vai me retornar só 1. Se eu tivesse mais repetições aqui, ele ia me retornar. Então, esse método count retorna ao número de ocorrências de um elemento na lista. Ok? Vamos ver outra função, outro método aqui. Minha lista. Opa. Ponto. Eu falei também para vocês do index, né? O index é um método que retorna qual é a posição de um determinado elemento na lista. Vamos ver qual é a posição do 6. O 6, ele vai retornar um 3. A gente vai ver aqui, deixa eu imprimir aqui minha lista novamente, para ficar mais perto. A gente tem o elemento 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? São 5 elementos que a gente tem nessa lista. Teoricamente, a gente imagina que o elemento 1 vai estar na posição 1, o elemento 2 vai estar na posição 2, o elemento 4 vai estar na posição 3, o elemento 6 vai estar na posição 4. Opa! Então, será que o método index errou aqui? Eu pedi a posição do elemento 6 e ele me retornou 3 ao invés de retornar 4, né? Acontece que, tanto em Python como em outras linguagens de programação, a primeira posição de uma lista não é a posição 1, é a posição 0. Certo? Então, o elemento 1 está na posição 0. O elemento 2 está na posição 1. O elemento 4 está na posição 2. E o elemento 6 está na posição 3. Então, o método index está correto. Ele está retornando a posição correta do elemento 6. Certo? Isso é muito importante vocês saberem, vocês lembrarem que a contagem de elementos na lista começa a partir da posição 0 e não a partir da posição 1. Certo? Então, a gente viu o método index. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Minha lista, ponto index, e eu quero a posição do elemento 1, que a gente sabe que é o primeiro elemento na lista. Então, eu vou dar enter aqui. Minha lista, index 1, vai me dar 0. Então, é justamente comprovando isso que eu acabei de falar para vocês, que o elemento 1 está na posição 0. Vamos ver outro método aqui, que é o método insert. Minha lista, ponto insert. O método insert, ele vai inserir um elemento numa posição que vai ser especificada aí também por parâmetro, certo? Então, eu quero insira na posição 0 o elemento 10, certo? Vamos ver aqui. Vamos ver o resultado disso agora. Então, vocês veem aqui que ele colocou o elemento 10 na primeira posição da minha lista. Então, por meio desse método insert, a gente vai especificar sempre a posição que a gente quer inserir e o elemento que deve ser inserido, certo? Então, a gente especificou aí a posição e o elemento. Aí, agora a gente vamos tentar inserir outro valor. Ao invés de inserir na posição 0, eu quero inserir na posição 5 o elemento 7. E aí, eu tenho agora aqui o elemento 7 fazendo parte da minha lista, ok? Vamos ver o que acontece se a gente tentar inserir um elemento numa posição que não existe. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos na lista, certo? Então, eu vou dizer assim, insira na posição 8 o elemento 7. Deixa o 7 mesmo. Vamos ver o que aconteceu. Olha, ele botou 10, 1, 2, 4, 6, 7, 2 e colocou o 7 lá na posição 8. Deixa eu tentar mais uma posição bem maior. Vamos ver. Insira na posição 12 o elemento 7. E ele, de novo, inseriu lá na última posição. Então, mesmo que a posição que você está especificando não exista, ele vai colocar, Python vai colocar o elemento na última posição da lista, certo? Lá no finalzinho. Depois, a gente vai ver agora o funcionamento do método pop, certo?
método pop, a gente vai mandar retirar o elemento 10, ok? Opa, deu um erro. Por quê? O que é que aconteceu? O método pop, você não manda retirar um elemento. Você manda retirar o elemento da posição, certo? Então, a gente vai, ao invés de passar o elemento que você quer retirar, a gente vai passar a posição. Então, eu vou dizer, ó, tira aí o elemento da posição 1. O elemento que está na posição 1 é exatamente o 1. Então, vamos dar Enter aqui. Ó, ele me retornou o 1, certo? Além dele retirar o 1 da lista, ele me retorna o 1 que acabou de ser tirado.